Glória a Deus. Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Tem alguém feliz com Jesus aqui nessa manhã? Duas pessoas, tem alguém feliz com Jesus aqui nessa manhã? Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Meus irmãos, é motivo de muita alegria poder estar aqui com os irmãos. Desde já quero agradecer, pastor, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado aos irmãos que me recepcionaram. Eu me senti constrangido, que parece que eu já sou até de casa, de tanto que os irmãos me abraçaram. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês, glorifico a Deus por esta igreja. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Welton, da Igreja Pentecostal de Coração Aberto para Restauração, liderado pela minha mãe, Bispa Silvana. Não pode estar conosco, para a glória de Deus. Ela ganhou uma viagem, você pode glorificar a Deus por isso? Ela ganhou uma viagem, tanto tempo que ela não tira férias, sempre dedicada à obra. Então ela foi descansar, foi comer, falou, vai filho, vai descansar. Porque os meus pais foram 25 anos dedicados à obra do Senhor, sem tirar férias. E é uma das coisas que machucam muito os pastores. Tem pastores aqui nessa noite? Isso machuca muito os pastores, porque a obra do Senhor também precisa, os pastores precisam descansar, precisam entender que também são feitos de carne. Então, eu quero glorificar a Deus, que Deus deu essa oportunidade para ela, primeira vez que ela viaja de avião, ela ficou toda nervosa, mandou foto, falou, foi uma coisa maravilhosa, amém? Eu sou pastor auxiliar numa igreja lá no Taquaril, e sou pastor dirigente de 2 igrejas lá em 7 Lagoas. Todas as vezes que você lembrar do pastor Welton, lembre das igrejas de 7 Lagoas, interceda por lá. Nós estamos em um caminho novo, é um tempo novo, e eu quero glorificar a Deus também, porque esse marco inicial, antes da gente entrar na palavra, eu preciso dizer isso, porque meu sacerdote ele me ensinou que gratidão, não existe outra moeda que a gente troca a não ser gratidão, e eu sou grato a Deus pela vida do pastor e pela igreja, que doaram os bancos, ofertaram os bancos lá para a gente, e aquela obra só está acontecendo porque você colocou no coração de ofertar e dizimar nessa igreja. Às vezes a gente não sabe onde os dízimos e a oferta da gente vão parar, e os dízimos e a oferta de vocês estão alcançando uma comunidade carente. Os dízimos e a oferta de vocês estão alcançando a um lugar onde é a pior favela de 7 Lagoas, o pior lugar da gente poder, dos pastores correrem. Mas Deus nos colocou lá para podermos pregar a palavra do Senhor. Então glorifico a Deus por esta casa, glorifico a Deus pela vida de vocês, pastor, muito obrigado. E o meu coração é grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Vamos à palavra do Senhor? Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. Sabemos que estamos debaixo de um tema muito profético. Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não quero fugir desse tema. Gostaria de conversar com os irmãos, é um privilégio. Eu sou casado, tenho 2 filhos, minha esposa não pôde vir, mas manda um abraço para a igreja. A gente teve algumas outras demandas lá para resolver da igreja, ela ficou lá para resolver, mas em outra oportunidade ela vai poder estar aqui conosco, cultuando a Deus. Está aqui comigo também pastor Leandro, é um dos pastores que me ajuda lá em 7 Lagoas, está lá junto com a gente, também foi canal, instrumento de Deus em tudo isso que está acontecendo nas nossas vidas, amém? Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. Você que encontrou, dá um glória a Deus aí. Você que não encontrou, diga, me espera. Te espero, minha irmã. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. Uma palavra muito conhecida, mas eu creio que Deus ele tem algo a revelar aos nossos corações aqui nessa manhã. Amém? Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em números de 30.000. esposas, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual invocam o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram a casa de Abinadab. Levaram a casa de quem? Que estava no outeiro, e Uzá, Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram com ele a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô, e adiante da arca, Davi
e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faria, com harpas, saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Verso de número 8: desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até os dias de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou, e toda a sua casa. Amém? Coloque suas mãos no alto da cabeça assim. Repita comigo assim: Senhor Jesus, fale comigo nesta manhã, que nada, nem ninguém me impeçam de ouvir a tua voz. Senhor Jesus, eu quero ser um instrumento do Senhor, que esta palavra não venha falar somente comigo, mas ela venha falar também através de mim. Toma nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Só você que crê, aplauda bem forte a Deus aí. Pode se assentar, em nome de Jesus. Fique à vontade. Meus irmãos, estamos em um tema muito especial. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Um memorial que Samuel ele levanta para lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez para com o povo. E viver uma vida de Ebenezer, para muitos é escolha, para outros é memorial. Repito, para muitos é escolha, para outros é memorial. Como o irmão falou aqui no ministro de louvor, Ebenezer teria que ser a nossa oração pela manhã, porque Ebenezer nos faz recordar tudo aquilo que ele fez nas nossas vidas. Então, para nós deixarmos esta conversa bem dinâmica, Deus ele me deu um tema muito especial: Ebenezer, escolha; Ebenezer, decisão. Amém? Amém? Amém. A história nós conhecemos. Deus ele deu as diretrizes para Moisés construir um tabernáculo. Dentro do tabernáculo existia um lugar chamado Santo dos Santos. Dentro desse lugar Santo dos Santos existia um caixote que era feito de madeira de acácia, revestida de ouro para o lado de dentro, do lado de fora, que representava a presença e continha a presença de Deus, as tábuas da lei, a vara de Arão e o maná. Era um lugar onde todas as vezes que os sacerdotes se reuniam ali naquele lugar, a presença de Deus se manifestava. Tinha todo um ritual, tinha tudo aquilo que precisava acontecer para que a presença, era onde Deus ele estava estabelecendo um relacionamento com o povo naquela época. Certo tempo, as escrituras vão dizer que a arca de Deus estava sob responsabilidade de um sacerdote chamado Eli. Eli tinha 2 filhos chamados Rofni e Finéias. A palavra vai descrever eles como os filhos de Belial, como pessoas que eram de dentro da congregação, eram responsáveis, mas transgrediam a lei, transgrediam o mandamento, transgrediam aquilo que foi estabelecido, os princípios. E eu aprendi uma coisa na minha caminhada, e eu guardo comigo: quem fere princípios, pelos princípios será ferido. Porque quem não consegue valorizar os princípios que foram estabelecidos para ir em diante nessa peregrinação na terra, por eles vão ser feridos. E a palavra de Deus vai dizer que em certo tempo estava tendo uma guerra em Israel.
E o que estava acontecendo? Como eles tinham na cultura naquela época, todas as vezes que tinha uma guerra travada, eles pegavam a arca, levavam à frente, e na maioria das vezes eles obtiveram sucesso. Por quê? Porque a presença estava na frente. E aqui nós já começamos a falar sobre decisão. Decisão é todas as vezes que eu tenho uma demanda, todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, nós temos uma decisão a percorrer. Ou eu vou fazer na força do meu intelecto, ou eu vou fazer na força do meu entendimento, ou eu vou colocar Deus na frente e entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu vim aqui como profeta do Senhor nessa manhã dizer para o teu coração: Deus, ele tem planos ao teu respeito, Deus, ele tem planos para fazer através de ti, mas para isso você precisa decidir colocá-lo como prioridade em tudo que você colocar as mãos. É tempo de nós entendermos que tem uma geração esperando uma decisão que vai caber do teu coração para ser transformada, mas essa decisão é uma decisão de entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu ando com uma frase estampada no meu peito, e eu falo que essa frase, ela me define até os dias de hoje. A pior coisa na vida não é fracassar. A pior coisa na vida é ter sucesso, porém na missão errada, naquilo que você não nasceu para ser. Bata no peito assim e repita comigo: eu nasci para um propósito. Eu nasci para mudar uma geração. A decisão de mudar, porque, meus irmãos, a gente tem essa mania de querer ficar nesse cabo de guerra com Deus, né? Às vezes a gente pega a nossa vida e fala assim: Deus, a minha vida está nas suas mãos, é você que guia. Mas aí começa a apertar o calo, a gente fala: Deus, deixa eu tentar resolver aqui, toma o controle. E Deus não vai ficar nessa queda de base. Se você puxar a corda, ele vai soltar. Ou nós vivemos uma vida direcionadas por aquilo que Deus tem para fazer na nossa história, ou nós não vivemos. Ou é tudo, ou é nada. Qual foi o problema do povo aqui nesta época? Eles estavam em uma guerra, e eles só buscaram a arca de Deus quando estavam perdendo a esta guerra. Sabe qual é o problema da nossa geração hoje? Eu não falo só da igreja aqui, mas da igreja de todo o Brasil. É que nós temos um bando de cristãos que só buscam a Deus por aquilo que Ele pode oferecer e não por aquilo que Ele é. Quando nós descobrimos quem Ele é, meus irmãos, tudo muda. Deixa eu pregar isso para alguém. Quando nós descobrimos quem Ele é, tudo muda. Eu vim pregar para pessoas que descobriram que a vontade dele é soberana mediante a qualquer aflição. O não de Deus pode doer, mas o não de Deus ele cura. Certo tempo, saindo um pouco do texto, mas depois a gente volta rapidamente. O povo de Israel, quando saiu do Mar Vermelho, Deus abriu, fez o que fez, Miriam cantou. Eles estavam no deserto por 3 dias e pararam em um lugar chamado Mara. Ainda esses tempos eu estava estudando sobre este texto e cientistas descobriram, e Mara significa amargo, que as águas de Mara, que eram amargas, que os povos estavam reclamando e falando com Moisés: Moisés, nós não vamos beber desta água, porque essa água é amarga. As águas de Mara eram águas medicinais, elas têm componentes que curam do estômago e do coração, mas são 100% potáveis, elas podem beber. E quando eu estava estudando esse texto, pastor, é uma coisa muito interessante, porque Elim estava a 12 quilômetros de Mara. E o povo começou a reclamar, eles estavam com sede, certo? Viram lá as águas de Mara e falaram: não tem jeito de beber desta água, porque ela é amarga. Moisés, então, guiado por Deus, joga um arbusto e aquela água fica doce, eles bebem. Só que a resposta óbvia era o quê?
Para quem caminhou 3 dias, 10 quilômetros, 12 quilômetros é o quê? Não é nada. Era o quê? Não podem ir, porque lá em Elim tem 70 palmeiras, tem 12 fontes. Mas Deus não isentou o povo de beber das águas de Mara. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Sabe o que isso me faz lembrar? Eu sempre na minha infância eu tive muita dificuldade com tomar dipirona em gota. Sabe o que minha mãe fazia? Porque eu estava com febre. Minha mãe pegava e colocava açúcar, misturava e eu tinha que tomar. Por quê? Porque eu precisava ser curado. Tem hora que amargos na vida da gente é Deus falando, vai amargar, mas vai curar. Eu estou amargando, a gente não entende a vontade de Deus, porque a gente tem a tendência de colocar o controle todo nas nossas mãos. Sabe o que eu estou pregando para alguém? Milagre não se explica, meu irmão, milagre se vive. Só vive milagre quem abandona o que é natural. E para viver um sobrenatural, o que é natural? 2 mais 2 é o quê? 4, sobrenatural, 5 pães e 2 peixes alimenta uma multidão. Deus está esperando um passo existencial seu de abandonar a lógica para viver um novo tempo. Deus está esperando um passo existencial seu de parar de tentar explicar tudo e viver a vontade dele que é soberana. Milagre não se explica, milagre se vive. E esse é o mal da nossa sociedade, só quer buscar a Deus quando as coisas apertam. Eles perderam a guerra. E os filisteus, eles tinham como cultura pegar o Deus da região que eles conquistavam e colocar dentro do templo. Para todas as vezes que eles chegaram lá, eles lembrarem como que os deuses que eles venceram. A arca foi capturada, foi parar junto a um deus chamado Dagon, que era metade homem, metade peixe. Eu vou correr para a gente deixar bem dinâmico. E no culto matutino, a palavra vai dizer que a estátua de Dagon estava no chão. Eles chegaram lá, a arca foi capturada, estava lá no ambiente de culto deles, e quando eles chegaram para adorar os deuses deles estavam no chão. Talvez eles pensavam, foi um vento, alguém derrubou. Chegava no outro dia, estava lá degolada, cortada ao meio. Talvez eu vou ser um pouco contrário às pessoas que são muito ecumênicas, porque nós estamos nessa mistura de religiões, e eu não gosto de ferir princípios. E o princípio que eu carrego é que Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Porque nós estamos numa sociedade que a maioria é crente, todo mundo, eu acredito em Deus. Não é verdade? Você vai conversar, a pessoa tem até a palavra na boca, mas não tem a palavra no coração. Já conversou com uma pessoa que é viciada no alcoolismo? Mas na Bíblia está escrito que não é errado se embriagar. Tem a palavra na boca, mas não tem a palavra no coração. Mas Deus te trouxe aqui para dizer no teu coração: eu não divido a minha glória com ninguém. Ou é prioridade, ou é ela na frente, ou você faz como os princípios, como eu te ordenei, ou você não faz. Catástrofes aconteceram com aquele povo por causa da arca de Deus que estava lá. Eles abandonaram a arca. A arca foi parar na casa de Abinadab. Na casa de quem? Abinadab. A arca estava na casa de Abinadab, gestão do rei Saul. E a gestão do rei Saul, você sabe como foi. O rei Saul, o povo queria um rei, Deus escolheu o rei Saul, mas também rejeitou. Porque escolher o rei é uma coisa, querer um rei é uma coisa, escolher o rei é outra. Olhou, foi rejeitado. A história você conhece do reinado de Saul. 20 anos, a arca do Senhor ficou irrelevante para o povo de Deus. Nesse caminho para nós buscarmos o Ebenezer, nós precisamos entender aonde está a presença no nosso coração. Como nós temos tratado a presença? Com princípios? Ou tratado a presença como o rei Saul? Tinha palácio,
tinha exército, mas não tinha presença. Foi rejeitado. Troca-se a gestão, Davi assume. Aqui nós estamos agora conversando para quem conhece de memorial. O que é memorial? Memorial é você lembrar de algo. Davi assume a gestão de Israel. Tinha palácio, tinha exército, não tinha presença. Ele olhou e falou: tem algo faltando. Eu vim pregar para alguém, posso ser profeta sim ou não? Levante as suas mãos. Espírito da verdade. Jesus amado. Tem palácio, tem exército, mas falta algo. É tempo de lembrar que eu ainda sou o mesmo, que posso operar um milagre na tua história. É tempo de lembrar que o Ebenezer ainda está de pé. Viver o Ebenezer é entender que a vontade dele é soberana, que ele ainda opera milagre, ele ainda faz surdo ouvir, cego enxergar, paralítico andar, ele ainda é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, ele é imutável. Deus me trouxe aqui para te dizer: eu ainda sou o mesmo Deus que te resgatou das ovelhas malhadas. Eu ainda sou o mesmo Deus que te resgatou aonde as pessoas não te viram, não entenderam, mas eu vi o teu coração. Eu ainda sou o mesmo que posso transformar o cenário que você está vivendo. É tempo de olhar para o Ebenezer e falar: se ele me ajudou no passado, ele vai me ajudar hoje também, porque ele é o Deus que governa a nossa história. Ele é o mesmo que governa a nossa vida. Deus te trouxe aqui para você tomar uma decisão. Eu não mudei minha filha, eu não mudei meu filho, eu ainda opero milagres através de você. Mas não é só um memorial, é uma devoção. Todos os dias você tem que lembrar que ele ainda opera milagres. Se ele pode transformar, se ele transformou, ele ainda pode transformar. Ele olhou, ele lembrou: eu preciso buscar a presença. Aonde ela está? E no caminho desse ministério, quantas reformas precisaram ser feitas para vocês serem o que vocês são hoje? Resgatar a presença. E mexer com reforma, meu irmão, é dolorido. Sabe por quê? Vai fazer bagunça. Vai mexer aonde você acha que não precisa mais mexer. Por mais velho que seja a estrutura, sempre que você vai fazer uma reforma, vai mexer na onde você não gostaria que mexesse. Deus está dizendo para alguém aqui nessa manhã: eu estou fazendo reformas, eu estou fazendo bagunças, porque do jeito que está não dá. Porque eu tenho algo a desvendar através de você. Por mais você falar: acabou, já sou avançado de idade, mas você é uma mensagem de esperança para aqueles que conhecem o teu passado. Está entendendo por que tanto levante de Satanás para tentar desanimar o teu coração? Porque você é a mensagem de esperança na tua família. Se Deus transformou a vida dele, também transforma a minha. Se Deus mudou a vida dele, também muda a minha. Deus está dizendo para alguém: a decisão de viver este Ebenezer, a decisão de viver na plenitude da presença, carrega a responsabilidade de entender que tem pessoas que vão ser transformadas através do teu testemunho. Aquilo que você viveu ontem vai servir de testemunho para alguém amanhã. É tempo de abrir a boca. Aramanda, eu vou falar da Biriaça. Que é isso, Jesus? É tempo de entender que tem pessoas esperando uma palavra que vai sair dos teus lábios. A gente espera o pastor, a gente espera o missionário, mas Deus escolheu você para ser diferença, boca profética onde você chega. É tempo de entender a responsabilidade que nós carregamos, o peso de carregar a presença, o peso de ser excluído em rodas, de olhares malignos. Porque não foi fácil para nenhum dos heróis da fé, e você sabe disso.
Mas parece que quanto mais pesa, mais medo dá, e o Ebenezer vai se afastando. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: eu ainda seguro as suas mãos, eu ainda sustento o teu caminhar, eu ainda sustento a tua casa. Reuniu o exército, foi buscar a presença de Davi. E quando ele chega até Abinadab, eles fazem um carro de bois novo, preparam música, a arca em cima do carro de bois, festa, recuperamos a presença. Estão em direção à cidade de Davi. Quando eles passam em um lugar chamado Eira de Nacon, a arca, ela tropeça, os bois tropeçam, a arca cai. Uzá toca, Uzá é ferido. Entenda. Lembra que eu disse: quem não segue princípios, pelos princípios são feridos. Existia todo um ritual para carregar a presença. Esse é o problema, e eu não sou contra a modernidade, meus irmãos. De forma alguma, eu sou novo, tenho 32 anos, não sou. Mas eu sou contra ferir princípios através da modernidade. Eu sou contra ferir princípios através daquilo que já foi estabelecido pelos meus antepassados com muita luta. Tem a forma certa de carregar a presença, e ainda é com o coração arrependido, e ainda é com graça e com misericórdia, ainda é carregando com responsabilidade. Isso é espaço, um sacrifício. Deus está dizendo para alguém: a minha presença está contigo. Quem não honra aquilo que eu estabeleci nas minhas escrituras, está semeando em si mesmo a morte. Mas quem anda mediante as escrituras, mediante ao que Deus nos ensina, está vivendo uma vida, mas não é uma vida qualquer, é uma vida em abundância. Faço a pergunta: como você tem carregado a presença? Escolha do Ebenezer ou decisão? Tu tem construído, porque são dois públicos. Pessoas que estão na peregrinação, mediante ao caminho de fé, mediante a construção de fé. E é o outro caminho, de quem já está no caminho, mas se esqueceu. Mas se esqueceu de tudo aquilo que ele já fez, e o esfriamento tomou conta do coração. Como anda o teu coração? Como anda a tua vida? Como anda a tua história? Deus te trouxe aqui para uma decisão, e eu creio que Ele não fala com o corpo ausente, mas Ele fala com o corpo presente. Talvez você está aí pensando: fulano poderia estar aqui com essa palavra. Não é não, meu irmão, é para você. Deus, Ele te trouxe essa manhã para dizer para você: eu tenho saudade das suas lágrimas, eu tenho saudade de como você se dedicava na minha obra, porque ainda eu tenho algo a estabelecer através deste lugar. Porque a presença dEle está aqui entre nós. Ele ainda tem algo para fazer através da tua vida. Não acabou. Não acabou, ainda tem algo a ser estabelecido. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para o teu coração: é tempo de prosseguir, é tempo de colocar o Ebenezer nas suas manhãs, é tempo de entender que eu ainda sou Ebenezer, não é o fim. Ebenezer é uma palavra de esperança que Ele faz e Ele ainda vai continuar fazendo.
Ebenezer é você olhar para tudo aquilo que você passou e entender que Ele te fortalece todas as manhãs. Que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quantas lutas, quantas batalhas, mas você está aqui, porque as mãos dele têm te sustentado. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado e ainda vai nos ajudar. Ebenezer está no meio de nós, porque Ele é o Deus que nos sustenta. Espírito da verdade, Ele me assa. Sou eu o Deus que te libertou daquele cativeiro e posso libertar o teu filho das drogas. Sou eu, Deus, que te libertou de quando as pessoas não te valorizavam e posso libertar a tua filha quando o coração está em outros caminhos. O mesmo Deus que transformou a tua história vai transformar a tua casa, vai transformar a tua família, porque você é a mensagem de esperança de uma vida que está perdida. É tempo de se direcionar para aquilo que você nasceu para ser. Não aceite mais as tentações de Satanás, porque Satanás é especialista em colocar pratos de sucesso para te desviar daquilo que você nasceu para ser. Vou repetir isso. Satanás, ele é especialista em colocar pratos de sucesso para te desviar daquilo que você nasceu para ser. Lembra de Jesus no deserto? Ele estava sobre jejum com fome. Se tu és filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Jesus podia transformar a pedra em pão, sim ou não, meus irmãos? Mas ele poderia até transformar aquela pedra em pão, teria gosto de pão, mas peso de pedra na consciência. Você sabe o que é fazer isso, meus irmãos? Eu estou aconselhando um jovem que é provedor de dentro da tua casa, e ele está viciado naquele tal jogo do tigrinho, até dele pegar a conta de luz, conta de água e jogar, porque ele teve sucesso no passado e agora ele já não está tendo mais. Sabe o que é isso? Gosto de pão, peso de pedra. A consciência começou a pesar, porque Satanás é especialista, ele sabe aonde a sua barriga dói. Então entre em torre de vigilância, entre nesse caminho, porque Deus tem algo para fazer através de você. Vamos orar? Coloque sobre os seus pés. Eu não sei como está o teu coração, eu não sei como está a sua vida, mas Deus, Ele me trouxe essa manhã para te dizer, Ebenezer. O Ebenezer, ele pode ser hoje escolha, mas pode se tornar um memorial, que todas as manhãs você vai olhar para ele e vai falar assim: ainda há esperança em meio ao caos, ainda há esperança quando tudo está dando errado, ainda há esperança quando as coisas fogem do meu controle, ainda há esperança porque Ele é o Deus que me sustenta, Ele é o Deus que faz acontecer, e é por Ele que eu vivo. Ele se submeteu a sofrer a perda de um filho para que nós nunca mais sofrêssemos com a ausência de um pai. Você tem um pai, você não é órfão, Ele cuida de ti, Ele cuida do teu coração, Ele cuida da tua casa. Mas é tempo de entender que a vontade dele é soberana, mesmo quando as coisas não acontecem. O não de Deus nos salva, o não de Deus nos capacita, o não de Deus nos aperfeiçoa. Espírito Santo de Deus, a tua presença é real no nosso meio. Nós reconhecemos, meu Pai, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quantas lutas, quantas batalhas, quantos desafios nós passamos, meu Pai. Mas o Senhor sempre sustentou a nossa caminhada. O Senhor sempre foi fiel a nós.
Mesmo quando os homens nos abandonaram, o Senhor nos sustentou pelas mãos e disse: nada fugiu do meu controle. Como nós somos gratos ao Senhor por cada feito. Como nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é fiel para cumprir a boa obra nas nossas vidas. Nos ajude, Pai, porque sozinho nós não conseguimos. Nos direcione, Pai. Se for preciso, faça de novo, e 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 de novo, mas não nos deixe cair na normalidade daquilo que a gente acha que é, porque nós queremos viver o centro da Tua vontade. Nós queremos viver porque nós sabemos, meu Pai, do Seu sacrifício. O Senhor não precisa nos provar nada. O Senhor já provou naquela cruz. O nosso papel é entregar, o nosso papel é confiar, e o nosso papel é descansar que o Senhor cuida de nós. Nos ensina este caminho, meu Pai, de entrega. Nos ensina esse caminho de abandonarmos os porquês. Porque inexplicável é o Teu amor, inexplicável é a Tua graça, inexplicável é a Tua misericórdia para conosco. Nós Te agradecemos e nós reconhecemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe esse ministério. Que nós possamos trilhar esse caminho de Ebenezer. Que nós possamos trilhar esse caminho que Deus tem para fazer através de nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. E eu agradeço essa rica oportunidade de poder conversar com os irmãos essa manhã. Deus te abençoe e um ótimo domingo debaixo da graça do Senhor. Em nome de Jesus.